Olá, amigas, amigos da nossa página no Facebook, Osana 13100. Estamos nessa noite aqui linda de Porto Alegre, 15 de outubro de 2020. Hoje eu tenho a honra de receber meu amigo, camarada, Raul Ponte, um dos caras que eu tenho muito orgulho, né, da política nacional do PT. Inclusive, Raul, quero aqui confessar, tá, que eu só faço política por causa da tua aí. Foi um dos motivadores aí da minha atuação política hoje em dia, né? Também com a nossa candidata, queridíssima Osana Picardi, candidata a vereadora aqui em Porto Alegre, né? Está sob o número 13.100. Meu camarada Raul, faça as honras, né? Aliás, não, essa eu faço questão de fazer as honras, né, Raul? Raul, ex-prefeito aqui de Porto Alegre, né? Foi o cara que botou Porto Alegre no mapa do mundo, né? Com Fórum Social Mundial, orçamento participativo. Na época do governo do Raul, Porto Alegre era a capital mais arborizada do país, né, Osana? A Carris era referência em transporte público. Eu lembro que era centavos, né, a passagem. Que saudade, hein, Raul? Porto Alegre sente falta, né? Tá necessitada de um bom prefeito aqui, uma boa prefeita, né, na cidade, nesses tempos aí. Seja bem-vindo, camarada Raul. Tudo bem, Vinícius? É um prazer estar conversando com vocês e queria também dar o meu abraço, cumprimentar a Rosana, parabenizá-la pela candidatura, né, por ter assumido essa disputa difícil, mas necessária, que todos nós temos que fazer na construção desse nosso projeto político, na defesa, né, de uma recuperação desse país, da crise que nós estamos vivendo, seja a crise sanitária, seja a crise econômica, gerada por um governo completamente alheio, né, aos interesses da maioria da população. E, bem, nós estamos aí para isso, né? A gente já provou, governando Porto Alegre, que somos capazes de fazer um governo muito melhor, muito mais atuante, muito mais eficiente em todos os aspectos, né? Principalmente na democracia participativa, principalmente no volume de obras. Uhum. Hoje mesmo eu assisti ao programa aí de Porto Alegre, né, na televisão, e vendo o Fortunati dizer que o governo dele, graças a todos aqueles financiamentos que o governo federal deu para as capitais aí em função da Copa, que o governo dele tinha sido o de maior volume de investimentos na cidade, né? Quer dizer, mesmo com todos aqueles recursos disponibilizados e que grande parte acabou não sendo, nem foi transformado em obras, né? Nós passou já, vamos aí para 2 Copas depois daquela, e ainda, né, as obras não foram feitas. Então, quando nós fizemos a terceira perimetral, por exemplo, ela foi feita exatamente dentro do cronograma, dentro de todo o cronograma pensar, e mostramos, né, a eficiência, a capacidade de grandes obras, mas principalmente o que nós melhor fizemos em Porto Alegre foi a experiência de garantir a participação popular, garantir a democracia participativa. Eu acho que é isso que o nosso governo agora, com a Manuela e o Miguel, né, com o Rosseto, nosso vice, tem que contribuir. E é o que eu também, né, queria deixar aqui para a Rosana, né, que, sendo uma das nossas vereadoras, ela vai ter que ajudar muito, contribuir muito com o nosso governo para que a gente possa levar adiante esta política, né, com o apoio da Câmara, com o apoio uma política de participação popular também. Então, meu primeiro abraço aí, parabéns, Rosana, né,
que a gente puder ajudar aí ao longo da campanha, pode contar comigo, né? E eu fico aí à disposição de vocês para algumas questões, perguntas ou temas que vocês queiram desenvolver aí que eu possa ajudar. Obrigada, Raul. Obrigada, companheiro. O tema da nossa live, né, são os caminhos de Porto Alegre. Então, a ideia, né, é de que os caminhos que a gente está seguindo hoje, né, com um governo que não é progressista, né, como os governos de esquerda, né, os caminhos, o quão diferente eles podem ser, né? A gente partiu dos governos populares do PT de uma ampla e crescente participação popular, né? E agora nós temos os esvaziamentos, desde os conselhos até o orçamento participativo em si, né? E na esfera federal, né? Conselhos que eram deliberativos, né? Passaram a ser apenas consultivos, né? Como o Conselho do Meio Ambiente. E eu queria, assim, que tu falasse para nós, né, porque a gente sempre tem que partir de um ponto, né, de que não é todo mundo que entende esses processos, né, mais de construção política, né? Então, assim, eu peço para que tu explique da forma mais simples possível a diferença, né, que um governo que realmente deu protagonismo à população, que ouça as pessoas que moram nos bairros, nas comunidades, né, no centro, na periferia, né, para um governo que paulatinamente vem desarticulando isso e fortalecendo cada vez mais o capital privado. Então, um governo, ele não tem que governar para uma iniciativa privada, ele tem que governar para a sociedade, não apenas para o interesse de uns poucos. E eu queria que tu me, assim, mostrasse essa diferença gritante, né, entre os governos populares e os governos não populares. Olha, Rosana, né, há um diferencial muito simples de compreender, né? É que o processo democrático, o regime democrático, ele pressupõe, na nossa Constituição, na nossa experiência histórica, um mero sentido de representação, né? É aquela democracia representativa em que o povo escolhe, elege prefeito, governador, presidente da República e, de certa forma, transfere para ele o poder absoluto de dar continuidade, fazer o que o governo quiser, né? Porque o controle dos partidos e os mecanismos de controle dos eleitos, num país como o nosso, é muito, muito baixo, muito pequeno, né? A nossa democracia é de baixíssima intensidade. Ora, quando nós buscamos fazer uma democracia participativa, nós queremos dar substância, dar conteúdo para o processo democrático, né? É garantir os espaços para que as pessoas possam decidir ser protagonista, né? Junto com o governo, serem protagonistas do seu dia a dia, do seu cotidiano, e com isso construir efetivamente uma outra forma de relação da sociedade com o Estado. Quer dizer, quando nós desenvolvemos o orçamento participativo, esse era o sentido, esse era o objetivo, né? Era, de forma transparente, absolutamente transparente, passar para a população qual é a receita, qual é a despesa, quais são os tributos, como se compõe a nossa despesa com o pagamento de pessoal, com obras, com serviços, com o custeio da máquina administrativa, e levávamos para o debate da comunidade esta transparência absoluta e com o compromisso de que todo aquele valor, todos aqueles valores, né, de novos investimentos que seriam possíveis, eles seriam discutidos e construídos junto com a comunidade. Esta foi a experiência básica que nós desenvolvemos, né, no caso de Porto Alegre.
E, com isso, nós conseguimos criar uma situação extremamente rica, uma situação nova, uma situação que virou um modelo não só de gestão pública no Brasil, mas para o mundo. Tá? Quando o Fórum Social Mundial veio para Porto Alegre fazer a sua primeira edição aqui em 2001, foi exatamente em cima da experiência que nós estávamos realizando do orçamento participativo. Esse foi o mote, o motivo, né? Porque as pessoas que organizaram o primeiro Fórum Social Mundial escolheram Porto Alegre porque alguns deles tinham vindo aqui, acompanhado as assembleias, e diziam, olha, isso é inédito, é singular. Nenhum outro lugar do mundo a prefeitura vai à população com reuniões organizadas nos bairros, com centenas de pessoas participando, apresentar o orçamento, apresentar a receita, a despesa, colocar quais são as disponibilidades, criar com a população critérios de como distribuir esse investimento. Isso foi feito num regramento que era de conhecimento de todos, porque ele era produzido pelos participantes. E, a partir daí, nós fomos aprimorando isso, né? Fomos, além das reuniões por regiões, as grandes plenárias geográficas que a cidade foi construindo, chegamos a 16 regiões em Porto Alegre para fazer os espaços do debate. O convite era amplo, aberto, os lugares sempre com pré-conhecimento das pessoas, de preferência, todos os anos se fazia no mesmo lugar, para as pessoas adquirirem o hábito da presença, e juntamos a isso a experiência da democracia participativa temática, né? Buscando atrair para esse processo o público universitário, sindicatos, bairros de classe média que achavam que o orçamento participativo era coisa para pobre, né? Que a cidade que já era construída achava que não precisava ali, já tinha ônibus, já tinha pavimentação, já tinha água, esgoto, coleta do lixo e etc. Então, nós buscamos ampliar essa participação e conseguimos fazer isso. E, para não me alongar, eu vou dar um dado que eu acho que é a melhor expressão, o que melhor expressa a nossa experiência, né? Quando a gente fez um estudo, depois dos 16 anos, né, com os 4 governos, do Olívio, do Tarso, o meu, o último nosso, com o Tarso de novo e o Verli, que terminou o mandato, nós fizemos um estudo comparativo dos 4 períodos e vimos que o orçamento, né, da cidade, que tinha mais que duplicado, ou seja, mostrando, porque isso foi muito mais que a inflação do período, mostrando a nossa capacidade, a nossa competência de aumentar a arrecadação, de melhorar a arrecadação do município, de buscar financiamentos externos, de buscar recursos a fundo perdido, que eram muito poucos, porque era a década do Fernando Henrique Cardoso, é um período em que os tucanos estavam no governo, a gente não conseguia nada, absolutamente nada, né? Não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha o Bolsa Família, não tinha nada, nada. E, bem, se a gente mais que dobrou o orçamento nesse período, quando nós pegamos apenas o orçamento da saúde, da educação, da moradia, da assistência social, que são as áreas sociais mais importantes que o município trabalha, este gasto, no mesmo período, ele tinha quintuplicado. Ele quintuplicou nos 16 anos, mostrando que não era a simpatia do prefeito que conseguiu isso, não.
é que as decisões do gasto público, elas foram feitas pelo protagonismo direto dos moradores dos bairros, das pessoas que assumiam as temáticas de educação, de saúde, as mães que se organizaram para brigar pela creche comunitária, enfim, né? A turma da cultura, né? A turma do esporte, a nossa Secretaria de Esporte, na época, que foi fechada agora pelo Marquesan, estabeleceu uma relação enorme com o futebol, com o vôlei, com o basquete, com a terceira idade, dinamizando os centros comunitários que a prefeitura tem, né, criando um conjunto de programas em todas as áreas. Né, a gente conseguia fazer porque eram decisões sempre exitosas, porque era uma decisão dos próprios interessados. Então, esse foi um sucesso do orçamento. Nós vimos que, ao longo dos anos, com o Fogaça, com o Fortunati, né, ele foi morrendo, foi sendo cortado nos seus recursos, e agora, com o Marquesan, definitivamente desapareceu. Né? Não há mais nenhum vestígio em Porto Alegre dessa experiência. Nos primeiros anos, a população reagiu, brigou, exigia do Fogaça e depois do Fortunati para manter. Eles mantiveram, tá? Mantiveram, mas cada vez com menos recursos, cada vez mais burocratizado e cada vez mais procurando cooptar para o governo, para ser cabo eleitoral deles, as lideranças que apareciam no movimento. Então, foi um atraso para Porto Alegre, e hoje a gente está vendo, né, o resultado disso, nessa calamidade que é a administração do Marquesan e as últimas, né, do Fortunati também. Esses governos iniciaram, né? E como é incrível ver que eles têm um projeto, né? Tem um projeto de Estado, né? Um projeto que ele não é na raiz, né, do interesse popular, né? E a gente vê isso daí, por exemplo, ali com a caixa preta, né, do aumento da tarifa. Nunca se abre esse balanço, né, para a gente realmente poder ter acesso, né, constatar, né, o que precisa realmente reajustar, se é que precisa. Então, a gente parte de governos, né, transparentes, com um protagonismo social para um desmonte dessas duas coisas, e parece que as pessoas não se baseiam nesses fatos, porque a gente precisa, quando alguém vem e diz que não tem dinheiro, que tem que privatizar, que isso, que aquilo, tem que apresentar dados, tem que apresentar tabela. Qual é a empresa interessada, por exemplo, em comprar uma empresa pública deficitária? Por que ela quer tanto? Por que querem tanto? Qual é o sentido? É uma voracidade em cima das empresas públicas que são ditas deficitárias? É óbvio que não, né? Quem é que vai querer empresa que está dando prejuízo comprar empresa, fazer leilão? É porque é lucrativo, né? É porque é estratégico, né? Então não é uma coisa muito mais simples, muito anterior até de um debate político, digamos, estritamente político. É um debate meio matemático, assim, sabe? E meio argumentativo, né? De se quer privatizar por quê? Ah, porque a empresa deve. Tá, mas então quem é que vai estar interessado em comprar se essa empresa não está funcionando? Então, e fica tudo muito apegado no discurso, né? Então, eu, por exemplo, venho, né, para essa disputa, né, porque eu me sinto na obrigação, né, de cumprir o meu papel, tentando entrar para esses espaços, né, de tomadas de decisão, né, como mulher e como ambientalista, né, para tentar fazer diferença, para fazer diferente, porque a gente carece muito, né, de pessoas com conhecimento técnico, de mulheres, né? A nossa Câmara é composta mais de 80% por homens, e nós somos maioria na sociedade. E, assim, a minha bandeira, uma das minhas bandeiras, né, norteadoras, é essa questão socioambiental, né? Não desvincular
o social do ambiente, porque simplesmente elas são indissociáveis, né? Nós vivemos no ambiente e nós somos sociedade, portanto, nós temos uma vida socioambiental, nós vivemos num contexto socioambiental. E, nesse sentido, né, existem várias legislações já prontas, né? Dos anos 70 ali, a lei do parcelamento e ocupação do solo, né, e o Estatuto das Cidades, por volta dos anos 2000. E que eles dizem tudo como é que tem que ser uma cidade, né? Eles estão prontos, né? É só chegar e colocar em prática, né? E é tudo muito parecido, né, com as gestões petistas. É o mais próximo possível, né? Já que a gente não tem nas outras esferas governos progressistas, né? A cidade ela tem pernas mais curtas, né? De orçamentária. E nós tivemos hoje lá acho que deve conhecer com certeza, lá na comunidade amazônica, que fica dentro do Rubem Berta. Eles estão pedindo, estão há mais de 20 anos lá, e pedindo regularização, né, dos seus espaços, equipamentos urbanos, e assim, o que eles estão pedindo é o mínimo que cada pessoa tem, sabe? E isso é um problemão gigantesco da Zona Norte. Toda a Zona Norte. A gente conversou com uma liderança comunitária, mulher, né? Porque geralmente essas lideranças comunitárias, assim, tem mulheres atuando, porque se preocupam com o bem coletivo, né? A Paula, né, Usana? A Paula. E eles estão pedindo saneamento básico, calçada, não tem uma praça, as crianças, uns toquinhos assim de gente, criança, sabe, brincando no único asfalto que tem ali, no meio da rua, passando os carros, assim, é surreal o negócio. É inimaginável em zonas mais centrais isso, né? Porque não tem sequer calçada para o ser humano não ser atropelado, sabe? E eles falaram também que a prefeitura, quando vem fazer alguma coisa, eles jogam o resto de asfalto um por cima do outro, sem compactação, aquela coisa toda. Isso, não vamos nem falar de drenagem urbana, né? Que é um problema absurdo, né? Um sobre o outro, o que está acontecendo? As casas estão ficando abaixo dessas não é rua que chama, me ajuda aí os universitários. Enfim, essas ruas vicinais aí, ruas pequenas, ficando super acima e as casas ali embaixo, então toda a água que vem vai direto para as casas. Então ela não tem condições mínimas, né? Mínimas de vida. Pô, legal tu tocar nesse ponto, Osana. E aí eu queria problematizar, tá, Raul? Até porque Vou problematizar. Eu sei que o camarada aí é feito da aguerrido, né? Até porque a gente não consegue resposta, né, dessa prefeitura atual aí, né? A gente sabe que é muito limitada, né? E aí, Raul, pela tua experiência, assim, a tua história com Porto Alegre, a gente, como bem a Usana falou, né, a gente esteve hoje lá na Zona Norte, lá na Vila Amazônica, e tem uma questão muito grave lá de regularização fundiária, né? O que pela tua experiência, Raul, o que poderia ser feito ali naquela região, ali para ajudar tanta gente que vive ali, né, em situação de vulnerabilidade? É até bondoso falar, né? É um eufemismo, como disse a Ana ontem, né? É um eufemismo, né? Porque é muito, muito pior, né, do que vulnerabilidade. É uma situação desumana mesmo que eles vivem naquela zona. E aí, pela tua experiência, Raul, que caminho tu acha adotar que Porto Alegre possa, né, cuidar dessas zonas aí que estão abandonadas, né, pelo poder público? São situações que, às vezes, são situações que refletem ocupações irregulares, né? Outras são áreas que foram destinadas, digamos, pelo poder público para a moradia, mas sem projetos bem feitos, sem projetos efetivamente de ocupação, né? No caso ali, eu me lembro, aquela região é próxima ao lado do Porto Seco, né? E eu só vou dar um dado para a gente ter uma ideia de
qual é o compromisso, qual é a relação que se estabelece quando o governo não tem absolutamente nada de compromisso com a população. Esse governo atual, né, eu outro dia falando com o pessoal da prefeitura, funcionários, eles me diziam que simplesmente o DEMAB, né, o DEMAB ao longo desses 4 anos aí do governo Marquesan, não fez absolutamente nenhum projeto habitacional. Ainda em Porto Alegre tinha uma sobra ou alguns investimentos que foram feitos por empresas no Minha Casa Minha Vida, mas o DEMAB, propriamente dito, que também não tem só a função de encaminhar projetos habitacionais, ele tem a função também da regularização fundiária, ele tem o papel, a função de organizar e negociar com a comunidade um processo de ocupação racional. Né? Nós encontramos, quando chegamos em Porto Alegre, na prefeitura, situações que eram muito difíceis de mexer, por exemplo, na Cruzeiro, né? Na Vila Cruzeiro ali, na Grande Cruzeiro. O que nós fizemos? A lei hoje, o Estatuto da Cidade, mesmo um pouco antes do Estatuto da Cidade, ela permite ao poder público, desde que ele tenha compromisso mesmo com a população, né? Mas o novo Estatuto da Cidade, ele permite ao poder público estabelecer lotes menores, alterar o lote básico determinado pelo plano diretor, para que as populações possam ter esgoto, saneamento, água tratada, coleta de lixo, ainda que não tenham o regramento lá de ter o terreno de 10 metros de frente por 30 de fundos. Não. Às vezes, quando você encontra uma situação já de ocupação, o problema é dar dignidade de vida para as pessoas. E é isso que, nesse momento, o DEMAB teria que estar fazendo em situações como a Vila Amazônia. Era organizar a comunidade e garantir acessos, garantir a pavimentação dos acessos, garantir com o DEMAI o abastecimento da água. O Estatuto da Cidade, inclusive, obriga a CE, a Companhia de Energia Elétrica, a distribuir, mesmo em áreas de ocupação irregular, a companhia é obrigada a distribuir energia elétrica, garantir o acesso à energia elétrica, fazer um posteamento para que as pessoas tenham o registro normal para evitar os gatos, evitar a ligação clandestina. Né? Quer dizer, essas são funções também de um órgão de habitação público, de habitação, como é o caso do DEMAB no município. Nós, em 4 anos, sem Minha Casa Minha Vida, sem governo federal que financiasse, contando, às vezes, com alguns programas pequenos da Caixa Econômica Federal e com recurso próprio, nós, em 4 anos do meu mandato, nós fizemos mais de 4.500 casas ou apartamentos. Né? Foram 4.500 casas e apartamentos entregues à população de áreas de risco, de áreas de ocupação histórica antiga, que as pessoas não tinham como sair. E, às vezes, em regiões próximas do emprego, regiões mais próximas do transporte, não é correto deslocar as pessoas. Né? Nós fizemos desde esse tipo de mudança, até quando negociamos, por exemplo, com o Barra Shopping, que eles tinham comprado o terreno do Jockey Club, e na época chamava o Cristal Shopping ainda, né, o grupo lá do Paraná, e eles precisavam de ter o terreno que eles compraram do Jockey, não chegava até a Avenida Diário de Notícias. Havia um terreno entre a área do Jockey e
e a avenida, que era pública. E nós negociamos com eles. Nós dissemos, tá bem, vocês precisam de estacionamento, vocês precisam dessa área, nós negociamos. Basta que vocês façam 450 apartamentos para toda essa comunidade que está ali, vivendo em péssimas condições. A Vila Areia, como era conhecida na época, que acompanhava toda a área onde hoje é o shopping, ali era uma favela, né? Com péssimas condições. Negociamos com os empresários e eles toparam e fizeram. Né? Hoje, quando um empreendimento desses tem, como foi o caso da Arena do Grêmio, né? O governo foi incapaz de cobrar dos empreendedores qualquer obra de urbanização, de moradia, de saneamento, de praça. Mas não cobraram nada, absolutamente nada. Né? E ainda fizeram um acordo empurrando as coisas mais caras para que o próprio município tivesse que fazer depois, como está acontecendo agora. Né? Os proprietários lá da Arena do Grêmio, até hoje, não se responsabilizaram e não fizeram nenhuma obra de urbanização numa região que era sabidamente de alagamento. É uma região muito baixa, era uma região de banhado que foi transformada em aterro sanitário durante muito tempo. Então, se essas coisas não são corrigidas pelo poder público, elas só viram uma dor de cabeça enorme para quem vai morar na região, quem vai morar ali. Então, o que eu diria em relação ao Amazonas é isto: é o DEMAB garantir, discutindo, negociando, organizando a comunidade, levar adiante um processo de reordenamento da área, garantindo, por exemplo, esse conjunto que saiu ali da Vila Areia, né, negociado com o Barra Shopping, foram 450 apartamentos e, claro, nós levamos uma creche, levamos uma escola. Tá? Aí o município tem o papel de colocar ao lado do investimento desse tipo um serviço público que será necessário, um serviço público que é obrigação do nosso município fazer. Então, o DEMAB ele tem obrigação de pensar que essa habitação popular ela não pode ser feita lá no limite do município, nas áreas de maior periferia, lá no limite da periferia do município. Não. Conjuntos habitacionais populares têm que ser construídos na cidade já urbanizada, já construída, para as pessoas terem direito e ter acesso. Né? Eu me lembro, era jovem estudante ainda na URGS, aí, né, quando foi aberta a primeira perimetral, a Loureiro da Silva, e essa avenida aí que passa, que bifurca ali na universidade. Na época, o prefeito, se deixasse, tinha a ideia de derrubar a medicina, de passar a avenida ligando a Loureiro com o túnel por dentro da universidade. Né? Como queria derrubar um pedaço do mercado para que a Siqueira Campos não fizesse aquele cotovelo na prefeitura para pegar a saída ali da cidade. Quer dizer, então, esse tipo de planejamento, sem participação da comunidade, sem respeito à história da cidade, comete os maiores crimes. Naquela época, né, as pessoas que foram tiradas ali onde era a antiga garagem da Carris, né, vocês são muito jovens, não conheceram isso, né? Na esquina da Sarmento com a João Pessoa, ali eram as oficinas e as garagens da antiga Carris, e que iam até praticamente lá próximo da Lima e Silva. Bem, toda aquela região ali ela foi aberta para fazer a avenida, e o programa do prefeito na época, o Célio Marques Fernandes, em plena ditadura militar, né, o título era esse, era remover para promover. Para onde que levaram as pessoas? Para Restinga,
que na época não tinha energia elétrica suficiente, não tinha pavimentação, não tinha ônibus, não tinha escola, não tinha nada. Não tinha nada. Levaram as pessoas que moravam na Cidade Baixa, que arrumavam um emprego fácil na região, que se deslocavam, que tinham escolas próximas, que já tinham serviços públicos à disposição, para promovê-las. A ditadura, a primeira ditadura anterior, lá dos anos 70, levou as pessoas para a Restinga. A Restinga levou décadas e, graças ao nosso governo e à participação popular, o orçamento participativo, a Restinga virou uma pequena cidade, conquistando escolas, conquistando pavimentação. Ainda hoje a pavimentação, a duplicação, né, para acessar a Restinga ainda não foi feita. Nós duplicamos toda, né, a saída sul da cidade, a partir da Nonoai, Cavalhada, toda aquela região, duplicamos até a entrada lá, a bifurcação da Restinga e de Belém Novo, né? E já passaram 16 anos desses governos, 16 anos, e a duplicação não chegou na Restinga. O que mostra o descaso, a incompetência, a incapacidade desses governos de fazer uma obra decente, né? A Carris, que você citou aí, né? Eu só te devolvo, só quero lembrar o caso da Carris. Quer dizer, nós pegamos a Carris quando, depois que os governos que acabaram com os bondes, foi nessa época também, né? Acabaram com os bondes e a Carris virou uma empresa de transporte rodoviário. Só que todas as linhas, as linhas principais, quer dizer, Petrópolis, né, a Protásio, a Bento, a avenida que vai para a Glória, Teresópolis, né, a Getúlio Vargas, do Menino Deus, todas essas avenidas que eram onde tinha bonde, né, não ficou com a Carris. Entregaram para empresas privadas. E praticamente estavam liquidando com a Carris. A Carris era um negócio... Né? Quando nós chegamos no governo, nós transformamos a Carris na melhor empresa pública de transporte coletivo. Eu lembro. Nós ganhamos 3 anos seguidos, nós ganhamos o prêmio. Né? Iniciamos o processo de garantia. Ela era superavitária, renovou toda a frota e impôs ao sistema geral um modelo de ônibus com um motor traseiro para ser mais silencioso e não ser cansativo para o motorista, ar-condicionado, né, ônibus articulados, enfim. Quer dizer, fizemos todo um processo que transformou a Carris. Quando eu saí do governo, a Carris já era responsável por 22% do transporte de Porto Alegre. 22%, era a maior empresa, isoladamente. Né? Claro que a gente também forçou as empresas para fazer as bacias de transporte, para racionalizar o transporte, que é um absurdo achar que a competição é que vai baixar preço de transporte coletivo. Isso é de uma burrice atroz, né? Transporte público tem que ser controlado, fiscalizado, administrado publicamente, né? Tem que ter controle público. É o único jeito. Agora, por exemplo, os empresários estão dizendo que querem devolver. Se está ruim, se isso aí não é lucrativo, devolvam. Entregue as concessões. Né? Entregue as concessões para o município, se é tão ruim esse negócio. Né? Eu tenho certeza que uma empresa pública única em toda a cidade vai ter muito mais racionalidade, muito mais capacidade de atender bem o cidadão do que esse processo de ter empresa privada para transporte público. Olha, só na taxa de retorno, né, na taxa de lucro que estão nos contratos, é no mínimo 20%. Então, eu já posso baixar 20% da tarifa se a empresa não tiver que dar lucro.
né? E o transporte público não é para dar lucro. Ele não pode ser deficitário. Ele não pode ser atirado às traças. Ele não pode ser mal administrado, virar cabide de emprego. Né? Agora, no último governo aqui, o Marquesan estava até leiloando. Depois botou, parece que gente um pouco mais competente, né? Que para recuperar um pouco a Carris, melhorar um pouco, porque a Carris estava num processo falimentar, porque tinha virado um cabide de emprego e mal administrado. Então, é perfeitamente possível administrar bem uma empresa pública, e se a cidade decidir que quer uma tarifa mais barata ainda, bem, o poder público, o município, a Câmara de Vereadores, tem que decidir de onde que vai sair o recurso para suplementar, né? Se a minha receita é X e eu preciso X mais 2 para funcionar, esses 2 terão que sair de um imposto suplementar, de uma parcela do IPTU que já é cobrado, do ISSN que já é cobrado. Hoje, por exemplo, essa prefeitura é tão incompetente, mas tão incompetente, que é incapaz de enfrentar o Uber. É incapaz de enfrentar o Uber. O Uber está ganhando um monte de dinheiro, explora o trabalhador, porque o trabalhador do Uber é um sujeito que tem que manter o carro, pagar o combustível, fazer a manutenção. Se tem um acidente, ele paga tudo. Se um acidente com morte, é pior ainda, né? E o Uber só ganha um percentual sobre o serviço prestado. Quer dizer, não tem nenhum risco, é um absurdo. E a Prefeitura de Porto Alegre foi incapaz, esses governos foram incapazes de ter uma política de controle sobre o Uber, né, sobre os aplicativos. Nós temos que aumentar as ciclovias, criar mecanismos de... Agora, numa cidade como Porto Alegre, tem que ter um sistema de ônibus decente, tem que ter, tem que... tarifa baixa, qualidade, né, ônibus novos. Quer dizer, esses caras são tão safados que diminuíram, ou melhor, aumentaram agora a vida útil. Quer dizer, nenhum ônibus trafegava lá em Porto Alegre, na nossa época, depois de 10 anos de vida. Tem que trocar. Não pode. Quer dizer, a empresa tem que garantir, até para diminuir os seus custos de manutenção, ela tem que garantir um transporte que seja eficiente, que seja eficaz. Não, o ônibus não pode parar no meio do caminho e deixar as pessoas todas na rua porque quebrou. Não, ele tem que ter uma manutenção, tem que ser novo, tem que ter ar-condicionado. No clima nosso de verão, por exemplo, é uma tortura. Então, para atrair o... E com as radiais e com as perimetrais hoje, se nós tivéssemos uma única empresa de transporte, com as radiais hoje e as perimetrais, nós poderíamos fazer praticamente uma rede, né? Com o mesmo bilhete, as pessoas poderiam se deslocar para qualquer lado, para qualquer canto da cidade, durante um período X do dia, né? Para que pudessem ter o transporte mais barato possível. 2, 3 deslocamentos no mesmo sistema, com o mesmo controle. Seria quase que um metrô de superfície, onde você vai trocando lá no subterrâneo do metrô, você troca de linha, troca de direção com o mesmo bilhete. A mesma coisa se faria com o transporte. Né? Quer dizer, então, a gente tem um acúmulo e temos quadros que foram responsáveis por isso para voltar a fazer essa cidade funcionar e funcionar bem. Né? Por isso que é tão importante a nossa vitória nesse momento e a gente ter uma boa representação na Câmara para poder levar adiante, né, um governo com sustentação, com apoio popular e com apoio também na Câmara de Vereadores. Por isso que é tão importante a tua eleição, Rosana, né, levar aí sangue novo, levar essa problemática do meio ambiente. Não sei se tu conhece lá a nossa reserva biológica do Lami, deve conhecer. Claro. Né? Claro. Então, aquilo ali
né? Quando nós pegamos a reserva, ela era metade do tamanho. Olha. A metade do tamanho. E não tinha uma destinação precisa, certa ainda. Foram nos nossos governos que a gente... Né, nós duplicamos a reserva biológica, compramos, né, passou a ter 200 hectares, mais de 200 hectares. Eu não conheço nenhuma outra capital, talvez acho que a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, seja ainda uma reserva, e já não é mais uma reserva biológica, porque a Tijuca virou turismo, virou uma série de coisas, né? Mas eu duvido que tenha outra capital, né, da Amazônia para baixo que tenha a reserva biológica que tem em Porto Alegre, lá no Lami, graças a uma política pensada. Aquilo lá não caiu do céu. Foi uma política decidida, construída, né, pelo nosso governo. É verdade, é verdade. Então, Raul, vou pegar ali o início da tua fala e vou chegar nessa parte aí ambiental. Para mim é tudo uma questão socioambiental, na minha visão, assim, e de muitas pessoas, né? Não tem como dissociar essa altura, né, que a gente está de poluição, de efeito estufa, né, de mudanças climáticas aí. Não sei quantos eventos extremos agora há pouco. Os gafanhotos, por exemplo, quando fica mais de 300 dias de seca, né, chegando a 400 agora, acontece exatamente isso com os gafanhotos, né? Eles se multiplicam loucamente. Então, a natureza, ela tem um timing, não é por acaso que esses gafanhotos se multiplicaram, né? É porque passou de 300 dias de seca, né, naquela região. Então, assim, a prefeitura, né, para mudar os índices construtivos para grandes condomínios de luxo, eles mudam rapidinho, né? Mudam rapidinho, desocupam rapidinho, né? Mexem de forma ilegal ali no plano diretor, né? Mudam ali o solo comprado, eles mudam, mas para as pessoas que realmente precisam de moradia para viver, isso leva aí, ó, 20 anos, quase 20 anos, né? 16, que foi exatamente o tempo que estão esses governos. Então, esses instrumentos, né, do plano diretor, né, que tem o DEMAB no seu meio do caminho, eles são fundamentais, né? Se a gente não planeja a nossa vida, acontece de tudo, tudo vai, a gente fica ao sabor dos ventos, como se diz, né? Então, esses instrumentos de ocupação do solo, eles estão presentes, eles estão previstos, e a prefeitura tem obrigação de implementá-los, né? Eu penso assim, em projetos, né, se for eleita, projetos de bairros com centros. Esses modelos de cidade, né, segundo a ONU, né, com as suas ODS, seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles já constatou que uma cidade com um único centro, ela não sustenta no tempo. Ela acaba por trazendo essa problemática, né, toda de transporte, de encarecimento, né, dos equipamentos urbanos indo para os bairros. Então, se pensa numa cidade multicêntrica, porque as pessoas a cidade é grande, né, para que as pessoas possam trabalhar e morar, né, no seu bairro, né, não fica esse êxodo diário de centro, bairro, centro, bairro, centro, bairro. Então, formas de pensar, né, com estratégias econômicas, levando os equipamentos urbanos, levando tudo que já tem da legislação e que não é cumprido, né? Nesse sentido, também a questão do transporte, né? A gente tendo trajetos mais curtos, né, levando esses centros, né, de serviços e tudo para os bairros, a gente também vai estar colaborando com a crise climática, né? De não ficar emitindo tantos poluentes para a atmosfera, porque a gente já chegou num limite, né? Nós já passamos, o planeta está em 30% no negativo, né, do que ela consegue suportar. Então, assim, a gente está num momento em que a gente precisa, né, perpassar de forma transversal
a temática ambiental por todas as políticas públicas, sempre com este olhar, né, da questão do componente ambiental, né, em cima de qualquer política pública que a gente queira implementar. Porque, por exemplo, né, vai pavimentar, né? Se não pavimenta, se pavimenta sem projetos de drenagem urbana, enfim, né, essa água, o asfalto não absorve a água e essa água vem numa velocidade porque não tem vegetação que segure a água, não tem solo que segure a água, é tudo uma areia, uma terra ali solta, né, acaba indo para as casas. E quem sofre mais é a maioria da população, que é a população com menor renda. Então, isso é só um exemplo, né? Um entre tantos, né? Nós precisamos de áreas verdes, a gente precisa repensar toda a nossa malha viária, né? Projetos mais inteligentes que vão nos poupar muito investimento público no médio prazo. Zana, a gente está aqui hoje com o nosso professor, né, o Raul Ponte. Hoje, Raul, dia do professor, né? E os professores decretaram greve sanitária. Zana, eu quero saber o que tu pensa sobre isso, sobre essa greve dos professores, né? Pela questão sanitária que estamos vivendo aí. Me parece, assim, o fim dos tempos, né? Não fazer greve por melhores condições de trabalho, que todos têm esse direito, ou até pelo pagamento dos seus salários, que é uma obrigação, né, do poder público. Fazer uma greve para poupar a vida das pessoas é um sinal, um alerta vermelho muito sério, né? Ter que entrar em greve e depois arcar com as consequências, né, de governos que não se importam com a população, né? É um ato de coragem maravilhoso, admiro muito, né? Porque essa greve sanitária não é culpa dos professores o que está acontecendo, né? Então, eles estão fazendo uma greve por conta de uma ausência do poder público, né? Que está querendo colocar em risco as pessoas que têm menos acesso a tudo que têm direito, né? O que tu acha, Raul? Hoje não é só, acho que foi correto e muito simbólico, muito significativo. As categorias, acho que foi a categoria dos professores municipais, né, que aprovou essa paralisação. Acho que tem adesão também de outras entidades de representação, mas eu acho que esse é um problema não só dos professores, né? A necessidade de manter o distanciamento social enquanto não tivermos vacina, enquanto não tivermos remédios eficientes em relação a este vírus, né? Ao Covid-19, não há outro caminho, né? A não ser a gente dar como prioridade sempre salvar vidas e diminuir a incidência da infecção. Então, nós precisamos ter políticas que garantam auxílio por parte do governo. É esse o papel de um governo, né? Não é só aqui, todos os países civilizados, né? A não ser situações como a do Trump nos Estados Unidos, que essa figura grotesca que esperamos encerre, né, rapidamente o seu mandato e seja derrotado nas eleições que ocorrem agora nos Estados Unidos. Mas figuras como o Trump, como o Bolsonaro, né, que não conseguem ter a dimensão de estadistas, a dimensão de pessoas que pensem uma priorização em relação à vida, em relação a outras coisas. O raciocínio dele é o raciocínio do posto Ipiranga dele lá, não é? Do Guedes, que é um mandalete dos banqueiros. Né? Enriqueceu fazendo negociata como banqueiro, né? Ganhando muito dinheiro na especulação financeira, em grandes negócios que o país, nos últimos tempos, vem mantendo sempre essa hegemonia do rentismo financeiro.
que governam o país, que não tem nenhuma preocupação com a sociedade, não tem nenhuma preocupação com as condições de vida do povo, né? E que, por isso é tão importante nós derrotarmos esse modelo agora nos municípios, e no caso de Porto Alegre, né? Essas 6, 7 candidaturas conservadoras, neoliberais aí, é tudo a mesma coisa. Eu acho que cada um dos nossos candidatos tem que estar explicando para as pessoas diariamente isso. Sim. Marquesan, Fortunati, Nalgestein, Paim, o próprio Marquesan, né, o Melo. Imagina, o Melo, o vice dele está pedindo voto para a direita. O cara é bolsonarista de raiz. O programa na televisão dele está pedindo voto para a direita. E o Melo se apresenta como o MDB das origens, o MDB da luta democrática. Quer dizer, será que não caiu a ficha ainda? Né? É que o Melo também é muito sem vergonha. Ele é um dos piores, daqueles mais... do pior candidato, porque ele mente com uma desfaçatez que impressiona. Né? Ele é um artista nesse aspecto. Então, todos eles estão no governo, todos eles sustentam o governo Leite, todos eles estavam com o Marquesan. Como é que disso aí vai sair alguma coisa diferente? Só pode sair mais do mesmo. Óbvio. Dessas 6, 7 candidaturas aí, só pode sair mais do mesmo. Não tem jeito. Por quê? O Fortunati, que foi meu vice, o Fortunati foi líder sindical e chegou nesse processo de degeneração política que alcançou nesse momento, né? Candidato pelo PTB, que é o Roberto Jefferson, é um grande dirigente né? E que faz questão de reafirmar a todo momento que o PTB é um ardoroso partido bolsonarista. Quer dizer, como é que o Fortunati vem para agora dizer que vai reconstruir o orçamento participativo? Mas com que partido ele vai fazer isso? Com o PTB, com o Roberto Jefferson? Não vai poder contar com a filha do Roberto Jefferson, porque está presa, né, como uma das maiores corruptas do Rio de Janeiro. Está presa já e era, né, a grande figura nacional na Câmara de Deputados do PTB. Então, quer dizer, os candidatos ou os seus partidos estão de tal maneira enfiados e comprometidos. Agora, por exemplo, todos eles estão sustentando Leite para não permitir que se aprove o reajuste inflacionário do piso regional. Mas veja que... Né, então, nós temos que colocar isso no nosso programa. Os nossos vereadores têm que mostrar para a população. Quer dizer, o PSDB, o PMDB, o PTB, todos esses partidos aí com o Leite já assumiram um compromisso que vão impedir que o piso regional tenha a correção da inflação. Quer dizer, os sindicatos não pediram nenhuma vírgula mais do que a inflação do período. E o Leite e os partidos que o sustentam, quer dizer, esses caras vão ter algum compromisso? Veja a disfarçatez que eles falam quando falam no povo, quando filmam numa vila, dizendo, agora nós vamos atender as vilas. Mas como vão atender se estão cortando o reajuste inflacionário do piso regional lá na Assembleia Legislativa? Então, se tem alguma coisa que pode ser nova nessa eleição, é realmente a bancada de vocês, a bancada do PCdoB, a nossa bancada, é o governo da Manuela e do Rosseto, que tem alguma coisa a oferecer. Né? De novo, porque esses outros partidos aí, mas é tudo vinho da mesma pipa, não tem conversa. Não tem. Né? Foram golpistas em relação a Dilma e sustentaram, votaram no Bolsonaro.
A prova está escancarada no resultado eleitoral. O Meirelles, do PMDB, fez 1% dos votos. 1% dos votos no Brasil. E era o candidato do maior partido do Brasil, como ele se apresentava. O PSDB do Alckmin, o Alckmin fez 4%. 4% de votos. Quer dizer, da onde que saíram os votos do Bolsonaro? Saíram do PSDB, do PMDB, né? E desses partidos ligados a cultos religiosos, que são verdadeiros balcões de negócio, né? Fazem qualquer negócio com o Bolsonaro, com o anti-Bolsonaro. É um verdadeiro balcão de negócios. Esses partidos não são partidos, são balcões de negócio. E nós temos que dizer as coisas claramente como são. Né? Porque senão as pessoas vão ser enganadas. Se você pega, eu vejo a televisão aí, chega a me dar me revoltar o estômago, assim, a cara de pau de partidos e candidatos que não têm nenhum compromisso, mas nenhum compromisso com mudar absolutamente nada. Lá estão sustentando o Bolsonaro, sustentando o Guedes, e aqui sustentam o Marquesan na prefeitura e sustentam o Leite no governo do Estado. E se apresentam como agora vai ser diferente. Ora, quer dizer, o Mello era o vice do Fortunati, e agora são dois candidatos. Né? O Paim era o vice e governou 4 anos com o Marquesan. E agora é outra coisa. Mas passou 4 anos dentro do governo, fazendo tudo que o Marquesan fazia. Então, esse é o drama, é que, como a nossa imprensa, né, é uma imprensa que não informa, que não questiona, que não cumpre o papel, ao contrário. Né? Os colunistas da nossa imprensa aí são todos colunistas de aluguel. São colunistas de aluguel, né? Rosane, Coimbra, essa turma da RBS. Então, e a cada um que muda, põe um mais reacionário. Botam alguém mais reacionário ainda. Quer dizer, então não tem nenhum espírito crítico, não tem nenhuma capacidade de avaliação crítica do que acontece, e facilmente o sujeito fica impune. Né? Sim. Uma entrevista com esses candidatos, os jornalistas, eles aceitam qualquer coisa. O sujeito responde o que bem entender e está bem. É isso, tá dada a resposta, né? Que bonito, o candidato respondeu à altura. Quando o que o cara respondeu é totalmente contraditório com a realidade. Com a vida, com os acontecimentos. Né? Então, como as pessoas têm dificuldade de acessar e ver essas diferenças, nós vamos ter uma eleição que será muito difícil, será, né, duríssima, mais uma vez. Mas nós estamos resistindo, vamos resistir e vamos ter esse sangue novo de vocês aí, né? O número de mulheres nossas nessa eleição é muito maior, o número de jovens também cresceu muito, né? É sinal que a gente continua necessário como partido, a gente continua vivo, estamos disputando bem em Manaus, Recife, Fortaleza, vamos disputar bem em Belém, Floripa, aqui em Porto Alegre, ou seja, vamos continuar fazendo a nossa luta de resistência do povo brasileiro. Exatamente, Raul. A gente tem esse compromisso de vida, né? A gente não tem compromisso de governo, né? A nossa luta é uma luta de vida. Não é uma luta para estar aqui ou ali. É uma luta que perpassa a vida de todos, de todas, né? Não é A gente vê isso por essas pessoas que ficam pipocando ali, como esse ex-prefeito que tu citou, de partido em partido. Se fica pipocando de partido em partido, é porque está procurando uma forma de se eleger, né? Porque quem é de fé permanece ali, né? Porque tem um projeto, né? E esse movimento aí da direita de tirar o nome partido, né? É para dizer que é diferente, só para isso, mas não é. São partidos igual. Tem um partido ali que nem bota o nome, é só o número, assim. Não tem nenhum dizer ali no comitê. Só tem o número. E a pessoa já desconecta, e contam.
né, com o cansaço que as pessoas estão dessa classe política podre, né, que é ocupada, né, majoritariamente, né, e vão tentando se reinventar com mais do mesmo. Né? Então, a gente tem esse compromisso. Eu sempre poderia estar falando de proposta e coisa, né, mas eu venho sempre nessas lives que a gente faz, né, tentar informar mais a população, né, que se atenha aos fatos, que se atenha aos dados, que se atenha aos números, que questione, né, porque muita fake news, né, uma fake news já está há muito tempo na boca dessas pessoas, né, que elas ficam, tu pergunta uma coisa, responde outra. Ah, por que está dando déficit? Ah, porque sim, né, que nem a gente passou um cheque em branco lá pro governador anterior, né, eu vou cortar um pouquinho ali, só um pouquinho, isso não é proposta. Né? Proposta é uma pessoa que pensa a cidade, que vem com coisas sérias, baseadas, né, no que se tem de real. A gente já está chegando em uma hora de live. Rossana, eu acho que também na tua área de atuação, né, além dessa política é importantíssimo a gente ter uma política de recuperar na cidade o tratamento dos resíduos sólidos, de equipar e voltar a ter um grande número de pessoas em cooperativas fazendo a reciclagem, recuperando, abrindo a disputa para que legalmente se diminua a produção desse lixo que não tem fim, que, né, principalmente fazer com que as legislações municipais e nos estados avancem para que a gente não seja uma sociedade tão poluente, tão destruidora da própria natureza, né? E a gente tem projetos que estão incompletos ou andando a passos de tartaruga aí, né? Acho que incluir na tua luta, né, por exemplo, a implantação e a adequação para a utilização, para o uso urbano e o uso da população do Parque do Morro do Osso, né? Que também, quer dizer, nós organizamos uma gerência lá, construímos um prédio para começar a ter o cuidado, a gerência, o monitoramento de toda a área para fazer um planejamento de uso e manejo do parque, né? Para completar as áreas privadas que ainda não foram compradas pelo município e que estão projetadas para fazer, que fazem parte do parque. Quer dizer, o Morro do Osso será um dos parques do futuro da cidade, será um dos parques que é onde começa a se concentrar a maior área de população, né, que vai ali da Assunção, da Vila Assunção, mais precisamente da Vila Conceição, até a Cavalhada. Né? Todo aquele morro é belíssimo, toda aquela área está destinada a ser um parque, já tem denominação, já tem todo o seu desenho geográfico, né, comprometido. Como também nós precisamos qualificar outros equipamentos. Está subutilizado, por exemplo, lá na Zona Sul, na Vila Nova, o Parque Gabriel Kiniginic, né, que também ali foi uma exemplar doação de um cidadão, né, o engenheiro Gabriel Kiniginic, uma figura espetacular. Por coincidência, foi também no meu governo, no meu mandato. Que legal. Ele fez questão de ao falecer, né, deixar o testamento dele dizendo que queria deixar para a comunidade de Porto Alegre que legal. O parque, né? E ao mesmo tempo
pedia ao poder público que conservasse aquela região como um parque, que ele queria que aquilo fosse realmente uma área de conservação, uma área de preservação ambiental. E ele está lá, ainda com pouco conhecido na cidade, com pouco uso ainda, né? Mas uma área considerável também, né? Deve ser, ali eu não me lembro exatamente, mas deve ser em torno de 8, 9 hectares, mais ou menos, aquela área, o que, para uma região específica, já é considerável, né? Já Boa é dica, bem Raul. mais do que uma pracinha. Boa dica. Então, nós temos muitas áreas em Porto Alegre que nós temos que garantir e preservar. Porto Alegre ainda é uma cidade que conseguiu preservar muita coisa. O nosso plano diretor, eu acho esse debate importante, esse debate da qualificação dos bairros, de como criar uma vida mais intensa, comunitária nos bairros, né? Exatamente. O nosso plano diretor, ele não é contraditório com isso, tá? Mas ele... Claro, muito pelo contrário. Ele prevê também que a oferta de serviços, a oferta de comércio, de serviço, ela também possa ser feita nesse planejamento nosso das chamadas perimetrais, né? Que também podem se transformar. Por isso, o cuidado do poder público ao liberar as construções, ao exigir um mix, né, de atividades, para que as perimetrais, as grandes perimetrais, elas sejam também espaços de oferta de comércio, serviços, bens, serviços públicos, para que os deslocamentos dentro da cidade também diminuam, possam ser diminuídos, possam ser feitos por outros a pé, de bicicleta, ou para que... Exatamente. Então, essa preocupação de planejar a cidade, de criar, né, eu acho que nós cumprimos em grande parte isso. Né? O Parque Germânia, por exemplo, também ele tem hoje o desenho que tem por ação do poder público. Né? Um parque maravilhoso. Né? A área que era do município era uma área ali de frente ao Iguatemi. Né? E a área que os empreendedores teriam que dar ao município pelo empreendimento lá imobiliário naquela região. Pelo licenciamento. Ou ficaria dividida e ficaria pequena. Né? Então, nós fizemos ali uma grande ação do poder público, negociando e forçando também os empresários a aceitarem que trocar aquela área fronteira, avenida, por uma área maior em que nós pudéssemos juntar a nossa área e a área que eles teriam que dar ao município como área verde para poder fazer o Parque Germânia, né, daquele tamanho que ele foi feito. E é um parque que não pode ser privatizado, é um parque que não pode adquirir um caráter de que é dos moradores do entorno. Nada disso. Tá? Aquele parque é um parque público, aberto a todos os usuários, a todos os cidadãos, de um bairro, inclusive, que é bastante populoso ali, porque aquela região, né, é uma das regiões que concentrou muito na Zona Norte habitação popular, habitação de condomínios, de construções de classe média, e aumentou muito ali em direção à Avenida Assis Brasil, que são também, né, setores que precisam também de uma área verde, não só os moradores do entorno do Parque Germânia.
Mas, enfim, são tarefas que você, como vereadora, vai ter que enfrentar, vai ter que estar vigilante, né, e acompanhar. De reconstrução, né? A gente vai ter que resgatar o que foi perdido, né? Bom, meus amigos, o papo tá ótimo, maravilhoso, sempre bom ouvir o nosso professor aí, do dia do professor aí com nossa referência, né, Rosana? A gente estava comentando hoje, a gente fez uma agenda super boa e eu acho pouco tempo, 1 hora passa muito rápido, né, Rosana? Mas já estamos a 1h30 quase. Precisamos dos encaminhamentos finais aí. Gostaria que o camarada se despedisse, Raul. Aí para o nosso público, queria lembrar, tá, que o Trump não se tratou com a cloroquina. Então, se a mídia não divulga, aí vamos falar aqui, né, para o nosso público, né, que vamos ver se a galera acorda nessas eleições. É importante a gente botar mulheres, né? A primeira prefeita mulher de Porto Alegre, né, uma bancada aí com a Rosana 13.100, né? Precisamos de mulheres lá na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, né? Meu camarada, faça sua despedida aí para o nosso público, Raul. Eu queria apenas agradecer o convite, né? Ter essa oportunidade de conversar longamente com a Rosana, também contigo, Vinícius, fazia algum tempo que a gente não se encontrava, né? E agora, com a pandemia, infelizmente, a gente não tem como dedicar o tempo que gostaria né, e estar presente em mais atividades públicas, com cuidado, com distanciamento, né? Mas nos resta aí esses encontros virtuais, nos resta manter essa relação aí forte, mas, ao mesmo tempo, satisfeito porque eu sei que o partido, a nossa candidatura está em boas mãos, acho que a candidatura da Manuela tem um significado enorme para Porto Alegre, né? O Miguel se soma a isso com toda a sua experiência de ministro, deputado, dirigente sindical histórico aqui, né? Já governou com o Olívio 4 anos esse estado, conhece o Rio Grande, conhece Porto Alegre como poucos, e ele e a Manuela têm condições de fazer um grande governo, tenho certeza. Quer dizer, e nós sempre tivemos essa tradição nos nossos governos, né, de que o vice não fica brigando com o prefeito, nem saindo do governo para dizer que foi traído. Não. Os nossos governos, né, o vice divide as tarefas, né, com o prefeito de maneira politicamente decidida, pensada, democraticamente alcançada, e dá um exemplo nisso. Né? Eu, o Tarso, depois eu, como prefeito, com o Fortunati mesmo, nesse período, o Fortunati teve um papel importante naquele momento, né, como vice-prefeito, assumiu toda a área social e a área de acompanhamento dos direitos da criança e do adolescente, que eu tratava quando estava na prefeitura como vice do Tarso. Com o Tarso, ele assumiu toda a parte de obras, e eu assumi toda a parte de acompanhamento social, inclusive o orçamento participativo. Ou seja, nós sempre nos dividimos igualmente dentro dos governos, porque não éramos indivíduos, né? Nós éramos um partido, éramos uma aliança política, éramos um projeto que tinha começo, meio, fim, sabíamos o que queríamos. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para Porto Alegre de novo. Né? Temos que mostrar para Porto Alegre que a gente tem condições de ter um governo de novo com esse tipo de compromisso. E coletivo, então, Rosana, né, Raul? Parabéns. Exatamente. Né? Exatamente. O nosso governo, olha, Obrigada. Os 4 anos, nós reuníamos 2 vezes por semana todo o secretariado
uma vez por semana, o conselho político, onde estava a direção do partido, a liderança da Câmara, né? E foi um período em que as relações entre as nossas bancadas, o partido e o governo estiveram muito estreitas, sem, né, brigas, divergências, porque todas as questões elas eram democraticamente discutidas e se avançava coletivamente nas decisões. Então, quero dizer que a nossa experiência foi muito rica, ela tem que ser apropriada pelos nossos vereadores, pelos nossos candidatos, e tenho certeza que essa experiência vai ajudar muito a gente errar menos, acertar mais e, principalmente, confiar na participação popular. Esse é o principal diferencial dos nossos governos. Né? A gente parte, acreditar né, a gente ouve as pessoas. Então, Rosana, um grande abraço aí, sucesso à tua campanha. Obrigada, obrigada. Fica bem, ajudado. Te protege. Então, estou bem. Raul, tô tranquilo. Vou falar em coletivo aqui, ó. A Mara Lima está com a gente aqui online, aqui, te mandou um abraço aí, falou que adorou a conversa. Que legal. Pô, há quanto tempo que eu não vejo? Não, a Mara deu uma grande contribuição lá. Né? Era uma das companheiras de maior comprometimento de trabalho, né, na nossa Secretaria de Obras, lá no planejamento, e sempre presente com a gente aí na construção do nosso governo. Um grande abraço aí para a Mara. E segue, tá, Raul? Ela segue ainda. Segue. Ela segue, tá conosco agora, né? Com a Osana e apoiando a Osana. E pra gente, Raul, é muito importante aí a tua bênção aí, teu apoio, né? O cara que fez história, né? Faz história, continua fazendo. E é muito gratificante aí tu ter essa tua bênção aí para nossa candidata, para Osana Picardi. Obrigado mesmo pela conversa, Raul. Osana, dá um tchau aí pra galera, fala mais aí, o pessoal aí quer te ouvir também, falar sobre tuas propostas aí, né, rapidamente aí, dando um tchau pro nosso público que nos mantém aí com 1h30 de live, seguimos, né, as pessoas nos assistindo e nos prestigiando, queria mandar um beijo para todo mundo que tá online também. Tá bom. Então, eu vou falar agora, assim, de acordo, assim, com o que a gente toda conversa, sabe? O que me ocorre agora, assim, é que a gente precisa de mais serviço público, a gente precisa de mais concursos, mais servidores e servidoras. Por quê? Porque o servidor e a servidora público, ele vai atuar em cima da lei. No momento que a gente não tem essas pessoas que elas são obrigadas a agir na lei, porque senão elas pagam por isso, né? Colocando amiguinho, cargo de confiança, isso e aquilo, a gente perde. Se fala muito que servidor público ganha mais e não sei o quê, só que o servidor público não tem fundo de garantia, né? Então, assim, ó, se ganha de um lado e se perde do outro. E ele está ali somente, unicamente, exclusivamente para que as pessoas tenham acesso ao serviço. No momento que a gente coloca pessoas indicadas por outras pessoas, essa pessoa não tem tanto compromisso, né, nessa relação aí da política pública chegar na população. Então, eu sou totalmente a favor de fortalecer o serviço público e fortalecer as empresas públicas, aumentar as empresas públicas, porque o Estado, né, o poder público, ele não é uma empresa, ele é simplesmente para pegar o dinheiro gigantesco que a gente paga em impostos e retornar para nós em serviços. É para isso que serve, né, a política. É para isso, e não para virar uma empresa para pensar em lucro. Ela está simplesmente para repassar um serviço que já é pago e bem caro por nós. Exatamente.